Boa noite! Estamos um pouquinho atrasado, mas antes tarde do que nunca. Essa é a nossa live especial Como Ser um Cônjuge Melhor em 2023. Se você está aqui é porque você já considerou isso, porque você quer realmente aprimorar nessa vivência. Eu atrasei aqui 5, 6 minutos, quero pedir desculpa a vocês, né? Vocês sabem, quem está me acompanhando aí, a gente está passando uns dias aqui no Canadá, visitando a família da minha esposa depois de muitos anos, né? 3 anos aí sem ver eles aqui no Canadá. E aí a gente está visitando uma cidade portuária aqui, que a irmã dela mora. E hoje é uma raridade, mas as orcas vieram aqui no porto da cidade. Aí foi uma confusão, todo mundo mandando mensagem para todo mundo. Resumido, a cidadezinha de 1.700 pessoas, uma centena de pessoas ali na frente do porto para ver as orcas, e aí acabou que a gente só chegou em casa agora. Foi por isso que eu atrasei um pouquinho. Mas se você tá aqui, já faz um favor para mim, pega esse aviãozinho aí, já vai enviando para quem você puder. A gente vai falar sobre casamento, sobre crescimento pessoal, e me diga também se você tá me ouvindo bem, se você tá conseguindo compreender a minha fala. Ontem a gente teve que parar a live porque parece que deu um problema aqui na internet, então infelizmente a gente não conseguiu esgotar o assunto. Como tinha sido uma live assim que eu fiz meio de última hora, hoje eu decidi, colocar aí uma divulgação melhor para que o máximo de pessoas pudesse estar aqui e a gente pudesse conversar sobre esse tema tão importante, tão caro, né? Eu não sei quantos de vocês aí já estão fazendo, já estão aí, né, no final de semana, junto com a família, porque o final de ano, a passagem de ano está chegando, esse ano é no sábado, muita gente já viaja na sexta, então não sei como é que vai ser aqui, mas se você está aqui comigo, fica aí, não sai, porque essa live aqui vai valer muito a pena, eu garanto para você. E o nosso tema aqui é qual? O nosso tema é uma pergunta ou uma afirmação: como ser um cônjuge melhor em 2023? Correto? Eu vou começar dizendo o seguinte: hoje, quando eu fiz a marcação da live, uma seguidora aí mandou na caixinha de perguntas assim: eu mandei isso pro meu marido e ele ficou ofendido, parece que eu estava reclamando dele, né? Então, desde já, a gente quer deixar claro, essa live aqui não é para o outro, essa live é para você. Tá me ouvindo? Vou repetir aqui para você não ficar perdido. Essa live não é para o outro, essa live é para você. Se você vier aqui para essa live pensando assim: eu vou pegar umas dicas, que eu vou passar essas dicas para o meu cônjuge, você já está pensando errado. O foco não pode ser esse. Não é esse o caminho que a gente vai seguir. Nosso caminho vai ser diferente. Nosso caminho vai ser um caminho de autorreflexão e de propostas para o que a gente pode fazer para ser um cônjuge melhor. Correto? Isso é algo que eu tenho repetido para vocês muitas vezes, né, quando a gente fala de vida a dois, que é o seguinte: no casamento, você tem menos força de convencimento. A sua força principal é a força de influência, né? Você não vai mudar ninguém, mas você pode ser o início de um processo de transformação. Então, antes, você precisa pensar o seguinte: o que eu fiz nos outros anos, né? Porque isso é o que todos nós vivenciamos aqui. Vai chegando essa época do ano, todo mundo dá aquela paradinha, começa a refletir e fala assim: 2023, o ano que vem, vai ser diferente. Então minha pergunta é a seguinte, para começar: o que você fez de errado nos outros anos que você não conseguiu traduzir na prática as expectativas que você tinha? Quais foram os problemas, quais foram os impedimentos que impossibilitaram você de ser aquilo que você desejou, sabe? Aquele desejinho que você teve lá assim, ó. Você teve uma visão no começo do ano passado, você falou assim: nossa, ano que vem vai ser diferente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. O que foi que te impediu? Olha,
eu quero fazer uma crítica cultural para começar a nossa live. Primeira coisa, nós vivemos em uma sociedade de aparência. Tá? Nós vivemos uma sociedade de aparência. E em uma sociedade de aparência, as intenções valem mais. Presta atenção. Parece que é contraditório, mas não é. Entenda o que eu estou querendo dizer. Olha só que interessante. A nossa fala é uma forma de aparecer no mundo. Muitas vezes a gente não considera isso, mas o Dallas Willard, que é um filósofo, fenomenologista, quem me escuta aqui há muito tempo, eu estou sempre citando ele, também é cristão, ele fala muito sobre isso. Ele diz o seguinte: nós muitas vezes gostamos de falar de uma maneira elevada porque a fala é uma forma, é uma modalidade de aparência. Então, quando a gente começa o ano e começa a falar as nossas intenções para as pessoas, começa a externar essas intenções, nós já recebemos aí mesmo a recompensa. Então, numa sociedade de aparência, de espetáculo, dizer as intenções já é o suficiente. Inclusive, nós somos julgados pelas intenções na nossa maneira de olhar para si mesmo, né? Deixa eu refazer essa frase aqui para ficar mais claro. Quando a gente avalia a gente mesmo, a gente fala assim: não, mas eu tinha a intenção correta, eu não quis te machucar. Eu tinha uma intenção boa. É isso, seu marido ficou chateado, sua esposa ficou chateado, alguma pessoa do trabalho ficou chateado, seu colega ficou chateado. Você fala assim: mas eu não tinha intenção. Mas essa não é a discussão. A discussão é a seguinte: existe algo objetivo na vida, ok? No final da nossa estrada, quando a gente ficar de cara a cara com o Criador, Ele não vai perguntar as nossas intenções, ok? Ele vai perguntar o que de fato foi concretizado na nossa vida. É claro que a intenção faz parte do que você é, mas só a intenção não resolve. Então eu preciso fazer esse prefácio aqui da nossa live. Sabe por que as pessoas erram quando elas fazem votos para o ano seguinte? Porque elas focam demais nos desejos, elas focam demais na aparência que os desejos criam e menos no dia a dia da construção da sua personalidade. Correto? Ontem eu comentei um pouquinho na live, vou repetir o raciocínio aqui para vocês entenderem, porque ela cortou, mas vai me seguindo aqui. Ontem, no começo do dia, eu recebi uma pergunta assim na caixinha. Falava assim, ó: como que eu posso obedecer com alegria? Eu não quero obedecer a Deus. A pessoa falava assim: eu não quero obedecer a Deus por temor, por medo. Eu quero obedecer por amor. E aí você pega exatamente esse sentimento moderno que é muito influenciado pelo romantismo. As pessoas acreditam que você precisa de uma centelha, de um sentimento, né, de uma, vamos dizer assim, de uma sensação para motivá-las. Tá entendendo? E aí elas se perdem nas intenções, porque elas acham que tem que ter sempre as intenções certas. Mas presta bastante atenção. Seres humanos em transformação como nós, que estamos sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, ainda nem temos as intenções melhores do mundo. Entende o que eu estou dizendo? A gente fica esperando essa hora certa para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. E aí o que acontece? Essa hora nunca chega. E aí, porque a hora nunca chega, ao invés da gente olhar no espelho e pensar assim, tem alguma coisa errada, não, a gente coloca a culpa nas condições, nas circunstâncias. Mas se você é escravo da circunstância para começar a agir, você está agindo por instinto. Você está agindo como um animal. Percebe o que eu estou dizendo? O ser humano, ele tem uma distinção dos outros seres justamente porque ele pode controlar os seus desejos e agir muitas vezes para a própria salubridade nossa, contrária aos nossos desejos. Percebe? Então veja, as escrituras dizem assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se você não teme, você não vai conhecer. Se você não teme, você não obedece. Tem como você amar alguma coisa que você desconhece? Não. Então o que a gente tem que entender aqui para começar a falar das transformações do ano que vem?
Veja bem, você não vai precisar amar perfeitamente para começar a ser um marido melhor. O fundamento da nossa transformação não é o nosso próprio amor, mas é o amor de Deus. Escuta aqui. As escrituras falam assim, que Deus amou primeiro. Percebe? Estão conseguindo compreender meu raciocínio? Então, ao invés de você ficar pensando assim, eu tenho que amar para ser um marido melhor, é o contrário. Você tem que ser um marido melhor para aprender a amar. Você tem que ser uma esposa melhor para aprender a amar. O casamento não é uma relação que existe porque você amou. O casamento é uma relação que existe para que você aprenda a amar. Meu Deus do céu. O casamento é a escola de caráter. Tá percebendo? Então você não tem que ficar paralisado, porque se você fala assim, o sentimento acabou pela minha esposa, pelo meu esposo. Eu não tô sentindo mais aquela paixãozinha, eu acho que tudo acabou. Não, você vai ter que servir, você vai ter que se doar para que essa paixão se mantenha acesa. Essa é a grande questão aqui. Tá percebendo? Essa é a grande vocação. Eu tô falando que você não tem que amar a Deus? Não, eu não tô falando que você não tem que amar a Deus. Você tem que amar a Deus. Inclusive, esse é o nosso maior projeto de vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Correto? Correto. Mas esse é um projeto tão grandioso, tão majestoso, que você não vai conseguir fazer ele com um passo só. A forma que você ama a Deus é a sua vida. Então, o que eu fico pensando? Como as pessoas são ingênuas, como que o romantismo tem destruído a vida espiritual de muitos cristãos. Olha só. Imagina que eu chego para você e falo assim, eu quero tocar uma sinfonia de Beethoven. Você vai falar assim, uau, que desejo bacana. Você vai conseguir tocar a sinfonia de Beethoven? Lógico. Aí você vai me perguntar assim, André, o que você está fazendo para tocar a sinfonia de Beethoven? Você está fazendo aula de piano? Eu vou falar assim, não. Você está praticando a partitura da Sinfonia de Beethoven? Não. Você está escutando ela, vendo outras pessoas tocando? Não, não estou. Eu vou conseguir tocar a Sinfonia de Beethoven? Não. Meu Deus, o amor é a sinfonia da humanidade. É a peça mais gloriosa, mais bela, mais perfeita, mais pronta e acabada que nós podemos tocar. Só que quando você quer que ame primeiro para fazer alguma coisa, você está agindo exatamente esse idiota, no caso aqui sou eu, que quer tocar a Sinfonia de Beethoven sem praticar e sem aprender o instrumento. Tá entendendo? Então você precisa tirar da sua cabeça que falta um sentimento, que falta uma circunstância para você ser um marido, para você ser uma esposa melhor. Isso é o passo número 1. Você fala assim, mas eu não estou muito motivado. Aí você vai começar a criar algumas narrativas mentirosas para você. Você vai falar assim, o que a gente precisa é uma viagem. O que a gente precisa é comprar uma casa. O que a gente precisa, né, é ter um filho. Porque quando a gente tiver um filho, você não precisa de nada para começar a ser um bom esposo, uma boa esposa. O que eu quero dizer aqui, claro, você precisa de Deus, você precisa de humildade, você precisa de uma série de coisas, mas você não precisa assim de mudar a sua circunstância externa para que seja possível ser um bom esposo, uma boa esposa. Então esse é um ponto aqui central. Tanta gente, por quê? Aí começa janeiro, você fala assim, aquilo que eu estava esperando não começou, vou esperar até fevereiro que aí vai estar na hora certinha, aí eu vou começar a ser um marido bom. Você vai criando dificuldades porque o seu olhar está na circunstância. Mas a circunstância não pode te dominar. Se a circunstância te domina, você é sub-humano. Eu estava falando, fiz esse post, viralizou aí, acho que uns 2 dias atrás, falando sobre a família como a escola de amor. Então, pensa comigo. Se você não tivesse que perdoar, não tivesse que tolerar, não tivesse que ter paciência, correto? Você não ia aprender a amar. Se a família fosse um lugar perfeito, você não ia ser transformado. Mas o fato de que nós erramos, tá? O fato de que nós erramos e de que nós estamos em busca, pela graça de Deus, de parecer com Jesus,
Significa que a família, na visão de Deus, depois da queda, se transformou numa oficina de humanidade. O nosso chamado ali não é para que as circunstâncias estejam perfeitas. Não, o nosso chamado ali é viver as adversidades da família. A pessoa estava dizendo ali, eu posso parar de investir tempo com parente se eles forem muito chatos, inconvenientes. O papel de parente, de familiar, não é ser legal. A vocação de parente familiar é ser família. Se parente tivesse que ser legal, e não chamava família, chamava shopping center. Só que aí você não ia mudar. Entende? Então o primeiro passo aqui da nossa live, nós estamos falando sobre o quê? Como ser um melhor cônjuge em 2023. Primeiro passo aqui é entender. Não falta circunstância externa para que eu comece a me entregar, para que eu comece a fazer o meu chamado. Esse é o primeiro ponto que a gente falou. Segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês, olha só. Isso é muito importante. O casamento é a primeira instância do amor divino, tá? Então, quando eu falo sobre o casamento, eu estou falando para todas as pessoas aqui, até para os solteiros, eu vou explicar por quê. Se você está casado, eu casei, beleza. As escrituras dizem que você é uma só carne com o seu cônjuge. Mesmo osso, mesma carne. Percebeu? Mas aí vai aparecer umas mães aí, vai falar assim, mas o amor de verdade que eu tenho é pelo meu filho, é pela minha filha. É que eu só conheci o amor verdadeiro quando eu conheci meu filho e minha filha. Isso está errado. Isso está errado. Filhos são um desdobramento de um casamento bem estruturado. Os filhos vão sair, o casamento vai continuar. O filho é sangue do seu sangue. O seu cônjuge é osso do seu osso e carne da sua carne. Falei isso ontem antes da live cair. Então você precisa entender o seguinte. Deus pensou o casamento para que homem e mulher fossem os mais íntimos amigos e mais próximos amigos possíveis. Um cônjuge sabe quem você é. Você consegue colocar um showzinho lá na igreja. Consegue fazer um showzinho que você é um cara legal, uma moça legal lá no trabalho. Mas dentro de casa você não consegue, porque o olhar do cônjuge, ele penetra em quem você é. Ele sabe exatamente as suas falhas. Então o casamento é um lugar de santificação, por definição. Porque o casamento ele te deixa nu. É a relação humana que você está despido. Né? Quando você vai falar alguma coisa, sua esposa está perto, você vai falar alguma coisa, seu cônjuge está perto, ele é a primeira pessoa a perceber que você é um hipócrita. É muito fácil para a gente perceber a hipocrisia do nosso cônjuge. Por isso que é uma covardia você ficar apontando o dedo para o seu cônjuge. Porque ele te deu um nível de vulnerabilidade que ele já está rendido. Você não precisa ficar falando para ele, né, as verdades que ele mesmo já sabe. Nós vamos chegar lá. Mas eu quero que você entenda isso. Muito. Você tem que entender muito isso aqui. Se você quer ser um pai melhor, se você quer ser um funcionário melhor, se você quer ser uma pessoa que serve na igreja melhor, que serve na comunidade melhor, isso tudo passa pela forma que você trata o seu casamento. Tá? Eu tô falando assim, se você não tiver um casamento bom, você não vai trabalhar bem? Não é isso que eu tô falando, não. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que Deus tem um chamado para você integral. Então, se você focar nas outras coisas como uma fuga do casamento, você está evitando um problema. Todo sucesso tem que vir acompanhado por esse crescimento familiar. Por isso que ser melhor, se você é casado, ser melhor em 2023 significa cuidar bem do seu casamento. Ser um pai melhor, uma mãe melhor em 2023 significa focar no seu casamento. Você quer ser um paizão, não trata bem a mãe de seus filhos. Você quer ser uma mãezona, não dá atenção para o pai de seus filhos. Está errado. A melhor lição, o maior legado que você vai deixar para seus filhos é um casamento bem estruturado. Percebeu? Então, mas André, eu tô aqui na live, eu sou solteiro, nem casado eu sou. Se você tá na live, você tem que entender, seu primeiro casamento é com Deus, por meio de Jesus Cristo, na comunhão da igreja. O que isso significa? Se você quer ser uma pessoa melhor em 2023 e tá solteiro, você precisa servir pessoas, especialmente na sua comunidade de fé. Entendeu?
Lá no Evangelho a gente descobre o seguinte. Em Gênesis foi dito o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Mas o estar só não é só uma condição física de homem com mulher. É uma condição espiritual. Então tem gente que está casado fisicamente, mas está só porque está longe de Deus. E você não estar casado não significa que você não se uniu a algo que já te deu a plenitude e evitou essa solidão. A solidão, essencialmente, num primeiro passo, é um contato que você tem com o próprio Deus. É por isso que, assim, aí nem precisa falar, isso é estaca zero. Você quer ser um marido melhor em 2023, uma esposa melhor em 2023, você tem que trabalhar no seu crescimento espiritual. Você precisa focar no seu crescimento, na sua devoção, no seu exercício de oração, nas suas disciplinas espirituais. Aí vamos lá. Vamos entrar aqui então num terceiro ponto dessa live. Qual que é o grande problema das pessoas que falam assim, ano que vem eu vou melhorar? O problema é que elas se perdem nas intenções e esquecem de colocar ações no tempo e no espaço. Percebe? Então as pessoas falam assim, eu quero ser um marido melhor. Eu quero ouvir mais a minha esposa. Ou eu quero sair mais com a minha esposa. Beleza. Quando, bonitão? Quando que vai acontecer? Eu respondi uma pergunta sobre isso. Acho que foi esse tema que engatilhou a live. A pessoa perguntou, como posso ser um marido melhor em 2023? Eu respondi da seguinte forma. O Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, ele fala o seguinte, que a essência do homem está no fazer. O homem, na sua melhor definição, ele realiza coisas. O homem foi deixado lá no jardim para cultivar e guardar. O homem encontra satisfação no trabalho. Vê aí o Pelé se foi, né? Um dia triste para quem gosta de futebol brasileiro. A maestria do Pelé com o futebol unia gerações. Todo mundo gosta de ver um homem realizando algo com excelência. É uma coisa que tá na... Tipo assim, mulheres fazem coisas com excelência. Fazem. Maravilhosamente bem, fazem. Mas a satisfação que a mulher encontra no trabalho, por exemplo, nunca se compara com a satisfação que ela tem na família. Naturalmente. O homem não, a maestria é parte assim da identidade dele. Você não pode idolatrar o trabalho, mas o que você faz é muito importante, porque é uma forma também que você glorifica a Deus, está cultivando e guardando, está assim, vamos dizer assim, escrito na nossa estrutura, na forma que Deus nos colocou no jardim. Se você pegar essa frase do Ortega y Gasset e explicar ela à luz de Efésios 5, que diz o quê? O homem tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Então você vai entender que amar a esposa como Jesus ama a igreja é fazer algo. E aí eu quero que você entenda isso. Quando você pega lá em João 3,16, o que o texto fala? Deus amou o mundo de tal maneira que... Responde aqui para mim. Ele amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? O que Deus fez? Vocês vão me responder? Ele deu o seu próprio filho. Perceberam? Então veja, como que nós conhecemos o tamanho do amor de Deus? É pelo ato de serviço que ele faz por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é um chute na cara do romantismo. Se fosse só pela intenção de Deus, a gente nem o conhecia. E Deus sabe disso. Por isso, para se fazer conhecido, ele serviu. Percebe? Para explicitar o caráter dele, ele deu. Então veja, se você, homem, quer ser um marido melhor em 2023, você tem que abraçar essa essência de serviço. E o que isso significa? Significa colocar no tempo e no espaço os seus objetivos razoáveis, factíveis, para você se entregar para sua esposa. Como? Eu vou escutar mais para ela. Minha esposa tá ali fazendo graça para mim, porque eu tô gesticulando muito. Olha lá, vocês estão vendo lá?
Olha lá. Que vergonha. Tchau, Chelsea. Então, eu tava falando aqui, até me perdi agora. Você tem que colocar no tempo e no espaço o que você vai fazer. Então, por exemplo, eu quero escutá-la mais. Beleza, como? Quando? Que horas? Todo dia, 10 minutos por dia, eu vou fazer um esforço, vai ser parte do meu calendário. Só vou terminar meu dia na hora que eu sentar com ela e perguntar assim: oi, como é que foi seu dia? Eu quero sair com ela mais. Beleza, então você vai provisionar um tempo, um espaço para você levá-la para jantar. Vou fazer uma janta em casa, ou combinar para ela cozinhar, vocês revezam, não tem problema. Mas você tem que pegar o seu calendário e falar assim: terça-feira à noite é o dia que a gente vai sair. André, mas eu moro aqui numa cidade, a minha cidade é muito longe de tudo, né? E eu tô longe da família e eu não consigo deixar meus filhos com ninguém. Então você vai fazer o quê? Você vai contratar uma pessoa e vai deixar esse filho com alguém. Mas eu não tenho. Cria um grupo na sua igreja e reveza quem que vai ficar com os meninos para vocês saírem. Porque olha só, isso é investimento. Caro é pagar advogado para divorciar, isso que é caro. Caro é você pagar terapia para a família toda, para filho, para todo mundo, por causa do desastre que está a sua casa, isso que é caro. Cuidar do seu casamento é investimento. Mas eu não sei, eu não consigo. Come simples, vai tomar um sorvete. Não é? Vai tomar um sorvete, provisiona tempo e espaço. André, mas é difícil a gente aprender a dialogar com minha esposa. Por exemplo, eu sento lá, a gente não consegue nem falar oi um com o outro. Por isso você tem que praticar, meu filho. É por isso. Por exemplo, aqui em casa, vou dar um exemplo nosso. A gente tem 2 anos que a gente fez um propósito que é o seguinte: um dia por semana, lá em casa é sexta-feira, é o dia do nosso date. Então, o que acontece? A gente dá um jeito, arruma, deixa as crianças com alguém e a gente vai sair. Às vezes a gente cozinha alguma coisa em casa, a gente sai só para uma sobremesa, às vezes a gente nem sai. Mas é um tempo que a gente colocou no calendário e falou assim: vai acontecer. Se eu não tiver afim, vai acontecer. Então nós vamos fazer sem estar afim. Porque esse que é o ponto aqui, um quarto ponto aqui, que é filosófico, mas é extremamente prático, que é o seguinte: o romantismo acaba com você porque você acha que tem que ter a intenção certa para fazer as coisas. André, não quero sair com a minha esposa porque eu não tô afim. Aí vai parecer que eu tô forçando. Eu não quero forçar, eu quero ser espontâneo. Meu Deus do céu, olha aqui, presta atenção. O C.S. Lewis fala isso, eu estava comentando sobre isso na live de ontem também. C.S. Lewis fala o seguinte: a vida virtuosa é um teatro. Por que ela é um teatro? Porque você nunca tem a intenção certa. Então, quando você age virtuosamente, você não está agindo integralmente, você está agindo como se você fosse virtuoso. Voltando naquela discussão lá, mas eu quero obedecer a Deus por amor e não por medo. Meu filho, vai demorar um tempo para você obedecer a Deus por amor. Você ainda não sabe amar direito, eu não sei amar direito, nós estamos engatinhando. Então, o que João fala lá? João fala assim, Jesus fala no Evangelho de João: aquele que tem os meus mandamentos, obedece meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Então Deus está falando o seguinte: eu sei da sua fraqueza. Eu sei que as suas intenções não são melhores. Se você se lançar com fé na obediência dos mandamentos, mesmo que seu coração não estiver 100% lá, você está me amando. Você está dando um passo já. Você está se parecendo mais comigo. É isso que a gente tem que entender. Quando você lê a carta de Tiago, ele fala assim, que a obra, que fé sem obra é morta. Uma das formas de resumir isso é o seguinte: a obediência é um ato de fé. Obediência não é simplesmente uma obra. Obediência é um sinal da fé. E obedecer pela fé significa o seguinte: eu sei que eu não sou perfeito, mas eu confio que ao me lançar seguindo esse mandamento de ser um bom marido, de amar minha esposa, por exemplo,
Deus vai transformar o meu coração, Ele vai completar a boa obra. Não fala assim nas Escrituras? Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Também fala que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Ele começa e Ele termina. Então, quando você obedece, o que está em jogo não é a sua intenção. A sua intenção ela é errada. Claro que ela é errada. A própria obediência vai revelar o seu coração. Quando você se lança numa disciplina espiritual, por exemplo, eu quero praticar hospitalidade. Beleza. Isso a gente tem lá em casa também. Tem uma meta de receber pessoas durante o ano. Então, beleza. Queremos ser esposos melhores são hospitaleiros. Então, tem que ter no tempo e no espaço, vão chamar fulano de tal, vai, chama. Às vezes eu não estou afim, às vezes ela não está afim. Mas a disciplina é essa. É você se colocar ali no lugar e falar assim, Deus, nós estamos aqui, trabalha no nosso coração enquanto a gente serve. Percebe? Então, o que vocês têm que entender? Você não tem que ser o melhor marido, você tem que agir como se fosse. E isso vai ser um lugar de encontro com Deus. Ele não vai deixar você sozinho nessa hora, Ele vai caminhar com você. Na medida que você vai fazendo essa imitação, o seu coração vai ser transformado. Percebe? Então, eu estava falando do homem. Você quer ser um marido melhor em 2023? Você tem que servir melhor a sua esposa e ao servi-la você vai amar. Mas a minha esposa gosta de declarações. Então beleza, mas eu não gosto de escrever nada. Sai da sua zona de conforto. Faz alguma coisa. Escreve alguma coisa. Perfeito? Vê o que você pode ajudar com as crianças. Cultive a atração. Né? Isso demanda tempo, isso demanda investimento. Não, porque a atração acabou. Claro. Vocês ficam de qualquer jeito. Eu lembro que estava aconselhando um amigo meu uma vez. Ele estava falando que tinha tido um bebê que estava muito ruim, que a esposa dele estava se sentindo muito sem autoestima e coisa assim. Perguntei para ele, qual foi a última vez que vocês saíram? Ele falou assim, tem muito tempo, né, por causa do bebê. Eu falei assim, então, você vai fazer o seguinte, você vai comprar um vestido para sua esposa, você vai agendar um dia, arruma alguém para ficar com seu bebê, você vai levar a sua esposa, ela tem que se sentir bonita de novo. Ela tem que vestir bem, você vai elogiar ela, meu Deus do céu. Ela está o dia inteiro dentro de casa, ela está só pensando no bebê, ela não tem tempo de achar ela bonita mesmo, não. Então, as coisas não vêm de mão beijada. É o que eu falo sempre para vocês, né? É a lição que eu aprendi com a minha avó. Minha avó morava lá na roça. Eu ficava vendo, todo dia o fogão tá aceso. Fogão de a lenha aceso, fogão aceso. As pessoas querem o calorzinho do fogão a lenha, mas ninguém quer o preparo do fogão a lenha. Quer o quê? Cortar a árvore, preparar a lenha, deixar no lugar seco, acordar cedo, deixar o fogão acender, deixar até a noite, aí tem água quente, aí você senta lá pertinho, esquenta a mão, beleza. Vocês querem um mundo em que o produto do seu esforço, o que deveria ser o resultado do seu esforço, seja o início de tudo, meu Deus do céu. Vocês estão... Não dá para entender. Não dá para entender isso. O mundo moderno, ele mudou completamente a lógica das coisas. Por isso que as pessoas estão tão infelizes. Entende? Você quer que o resultado do seu serviço no casamento seja a condição para você estar bem no casamento. Mas isso não é a condição. Isso é o fruto do seu trabalho. Um casamento bom não é a condição para você ser um bom marido. O casamento bom é o fruto do seu trabalho como marido e como esposa. Fez sentido essa explicação para vocês? Ok, então, homens, maridos melhores, escutar mais a esposa. Escutar mais a esposa. Cuidar integralmente da vida. A gente não tem mais aquele calor, né? Aquele fogo, a gente, né, parece que não tem mais desejo, tem tanto tempo que a gente... É claro que vocês não estão tendo intimidade. Porque você quer olhar para a mulher como se a intimidade para ela resumisse no quarto. Mas não é assim que funciona. A intimidade para a mulher se resume na conversa, se resume no apoio. A forma que ela entende intimidade é diferente da forma que o homem entende intimidade. Correto? Então, beleza. Tá lindo, né? Eu tô vendo as mulheres comentando aí, falando, é isso mesmo, fala mesmo, fala mesmo. Só que agora vamos falar de mulher. Tá? Agora vamos falar das mulheres. O que acontece? Voltando lá no Ortega y Gasset. O que ele fala do homem
que a essência do homem está no fazer. Isso tem algum lastro bíblico, como eu disse para vocês, lá no Gênesis, quando Deus fala que Deus colocou o homem, né, para cultivar e guardar. Correto? O Ortega Gasset, falando dessa mesma, dessa relação, ele fala assim, a mulher, a essência da mulher é no ser. Olha que interessante isso. Quer dizer que a mulher não faz, André? Não, não é isso. Mas quer dizer que o estado mais próprio da mulher é um estado de graça. O Victor Hugo, que é um poeta francês, escritor, né, escreveu aquele Os Miseráveis. Ele tem um poema falando sobre a diferença do homem e da mulher. Poema lindo, né? Fiz até uma live sobre isso tem um tempo já. Tem um post meu também sobre isso, depois eu vou compartilhar lá nas stories. Ele fala assim, o homem é código, a mulher é evangelho. E o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, que o homem no seu melhor estágio, no seu estado mais maturado, ele honra compromissos, ele faz a vida das pessoas mais fáceis, ele trabalha na ideia de produtividade, de honra, de promessa e cumprimento. Tá? Esse é o homem no seu estado mais puro. Mas a mulher no seu estado mais puro é um estado gracioso, de acolhimento, tá? De contentamento. Tá entendendo o que eu estou dizendo? E isso é uma coisa que está na Bíblia também, quando você vai ler com calma, que você entende o seguinte. O homem foi criado primeiro. Aí as escrituras dizem que Deus olhou para o homem e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Aí ele botou o homem para dormir, tirou a mulher do homem e criou uma ajudadora. Tá entendendo? Esse termo ajudador, eu estava falando isso na live de ontem também. O John Walton explica isso num livro dele. Ele explica que esse termo é utilizado em outros lugares no Antigo Testamento para denotar a ação salvadora de Deus para com a humanidade. Em outras palavras, é como se as escrituras estivessem dizendo assim, a mulher veio para redimir o homem. S minúsculo, não é salvação de alma não, mas ela veio para salvar o homem naquilo que ele não conseguia fazer na missão de cultivar e guardar. Então perceba, a mulher, da mesma forma, quando você vai estudar a Bíblia, você entende o seguinte, primeiro veio a lei, e não foi possível cumprir plenamente a lei, aí veio Jesus, correto? E entrou a graça. Claro que a graça já estava em tudo, né? Mas é uma forma de dizer. Da mesma maneira, o homem foi criado primeiro como uma lei, e ele não consegue cumprir plenamente essa lei, e aí vem a mulher como uma graça, como um evangelho, como um complemento. E aí você tem o quê? A plenitude da humanidade são dois horizontes, homem e mulher, imitando a Jesus. E mais especificamente, vivendo uma relação conjugal intensa. Perfeito? Tá fazendo sentido aí? Então, olha só que interessante. Eu quero ser uma esposa melhor em 2023. O que você tem que ser? Você precisa abraçar esse estado de graça. A mulher sábia edifica o lar. Está lá em Provérbios. O que significa isso, a mulher sábia edifica o lar? Você está falando que mulher, a essência dela é o ser, mas a mulher sábia lá, ela faz um tanto de coisa, ela ajuda financeiramente, ela trabalha, ela faz isso aqui, ela faz isso tudo. Mas a essência, a completude da mulher não está nessas coisas que ela faz. Está no contentamento que ela tem diante de Deus. O apóstolo Pedro chega a falar o seguinte, você, mulher, tem que cuidar do seu ser interno. Ela precisa adornar o seu ser, porque a beleza mais elevada da mulher é uma beleza espiritual. Ela também se transmite para o que está fora. Mas essencialmente a mulher, aí está falando aí, carinhosa, caridosa, gentil, acolhedora, você está falando aí tem gente que vai falar assim, André, isso é muito machista, você está colocando papéis para a mulher, você está forçando ela. Mas olha só, quando você vai ver em Gênesis, Eva, o nome Eva significa o quê? Mãe da humanidade. O C.S. Lewis também, num livro dele, falando sobre a relação que ele tinha com a mãe, ele fala assim, quando a minha mãe morreu, eu perdi um lar. E é exatamente isso, a mulher constitui um lar, por isso que ela edifica a casa, por quê? Vem um homem, cheio de fazer, cheio de atitude, correto? Aí ele encontra uma mulher. Aí ele viu essa mulher, ele vai
olhar para essa mulher assim e falar assim, essa mulher é um ser mais elevado que eu, ela tem uma moral mais elevada que eu preciso elevar minha alma também se eu quiser estar com ela. Isso é uma coisa tão poderosa que existem estatísticas sobre isso, assim, do ponto de vista estatístico, mulheres comportam moralmente mais elevado do que homem. E muitos comentaristas culturais dizem, inclusive, que quando há uma decadência moral feminina de um país, isso é um sinal gravíssimo da queda moral da nação inteira. No meu curso Vida 2 eu falo sobre isso. Tem uma pesquisa baseada no Big Five que pega lá nas mulheres uma porcentagem, uma amostragem melhor de comportamento moral do que do homem. Tá? Eu estou legitimando isso, estou falando que o homem tem que ser ruim moralmente, não é isso que estou falando. Estou falando que a mulher se conecta mais com o divino com uma facilidade maior. Você vai ver as mulheres de oração. Você vai ver, por exemplo, repara uma coisa, vai num velório. Quando você olha um velório assim, ó, o que está acontecendo perto do caixão, o que está acontecendo lá fora? Você vai ver a mulher velando o corpo, orando em conjunto, cuidando um dos outros, e os homens lá fora conversando. Os homens cuidam de outras coisas, eles olham documentos, né? Eles olharam lá a questão onde que o morto vai ser enterrado, o que tem que ir, qual hospital, qual documento, qual cartório. É um jeito de cuidar diferente. Né? Eu estou falando que não existe homem de oração, estou falando que se é homem você não precisa de orar, não é isso que eu estou falando. Estou falando que naturalmente esse é um lugar mais confortável para a mulher. As orações mais poderosas da Bíblia, você pode pesquisar aí. Mulheres. Então veja, o que eu estou falando aqui? Se você quer ser uma esposa melhor em 2023, você precisa abandonar a esfera do fazer. Estou falando para você ser preguiçosa. Não estou falando para você sentar e cruzar os braços. Mas sabe quando você quer essa esfera do prazer? Do fazer, quando você começa a reclamar sem parar. Esse é que é o problema. O maior desafio da mulher é esse. Porque a mulher, por ela ter essa visão aguçada dos erros do marido, ela começa a tomar pelas rédeas a história da sua família. E aí ela quer começar a reclamar, falar que não tá bom, falar que aquilo tem que ser... E aí a alma dela não se satisfaz. Aí ela começa a querer, então eu quero liderar. Ela começa a reagir. Aí ela começa a ir contra o que... Ela começa a trabalhar contra o que ela deseja. A mulher, com todas as demandas que ela tem, com toda essa vocação de acolhimento, ela não tem tempo para ficar tomando essas atitudes, essas decisões estratégicas demais como o homem tem que fazer. Né? Ai, André, que coisa mais machista. Espera só até o puerpério chegar na sua casa aí. Tem pesquisa falando de cérebro feminino mudando, né? Ele muda durante a gestação. A máquina funciona de outro jeito. Entendeu? Então assim, o que eu estou chamando a sua atenção aqui? Eu estava falando, a mulher sabe edificar. O homem viu aquela mulher. Aí ele vai correr atrás dessa mulher, ele vai falar assim, por favor. O homem está rendido. Essa é a figura, né, do casamento tradicional. O homem que sobe em cavalo, pega em arma, atira, domina a terra, domina território. Quando ele vê uma mulher, ele cai de joelho. Ele fala assim, me salva de mim. Me salva de mim, eu não consigo realizar minha obra sozinho, eu preciso de você. Olha o tamanho do poder da mulher. A mulher tem um poder tão magnânimo na existência humana que ela resolve tudo com sim e com não. Com o sim de Eva para o pecado, nós caímos todos. Com o sim de Maria para o nascimento de Jesus, nós fomos salvos pela graça de Deus. Então, o que acontece? Só que o mundo, ele vai falar que essa posição é menor. E aí ele vai começar a falar assim, você precisa fazer mais, você precisa dominar mais, você não pode servir, não pode submeter ao seu esposo. O problema é que lá atrás você casou com um cara que não priorizava Jesus. O problema é que lá atrás você quis um cara por outros motivos. Agora você está carregando consequências de não ter escolhido, às vezes, um cara que era comprometido com a obra como deveria. Não tem isso também? A gente quer entrar num problema como se ele não tivesse uma história, como se a gente não fosse corresponsável.
Tá percebendo? Então assim, se eu quero ser um cônjuge melhor do ponto de vista da esposa, o que você tem que fazer? Você tem que elevar a sua alma. Elevar a sua alma. Sabe por quê? A mulher sábia, ela arrasta. Ela não entra em queda de braço. A mulher sábia, ela é um bálsamo. O chamado da mulher é fazer de um mundo caótico casa, lar. Onde que é a casa de uma família? Onde a mulher está. É isso. Você pode olhar isso do ponto de vista físico. Como que a mulher cuida do adorno. Como que a mulher vai olhando, vai ajeitando as coisas. Como que ela vai transformando. O homem é engenheiro. O homem chega lá. Estou falando de generalidades aqui, tá, gente? Claro que tem mulher engenheira. Tô falando aqui figurativo. O homem chega lá e fala assim, vamos morar em tal lugar. Beleza, vamos morar em tal lugar. Né? Terreno, estrutura, tá pronto. Se não vier o toque da mulher, não vira casa. O toque da mulher é diferente, o tônus dela é diferente, a forma que ela abraça o filho é mais acolhedora. A nossa voz masculina é uma voz mais de comando. Quando eu falo com meu filho, ele se recebe de um jeito diferente. A minha voz empurra o meu filho para o mundo e fala assim, o mundo é cheio de objetividade, meu filho. A voz do pai é para falar de perigo de morte. Minha mãe sempre fala isso com a gente. A voz da mãe é para falar da vida. A voz da esposa é para falar de vida. Pode reparar, generalidade. Você vai conversar homem e mulher. O homem está assim, isso aqui pode dar errado. Né? Não, mas tem essa outra consequência aqui que pode ser ruim para nossa família. Normalmente a conversa da mulher é uma conversa mais, vamos dizer assim, mais prazerosa, uma conversa mais de sonhos, uma conversa mais de acolhimento. Né? E aqui que a questão não é que um é melhor do que o outro, a questão é o chamado de complementaridade. É um chamado para que você eleve a sua alma como uma esposa. Sabe por quê? Porque a sua presença, quando ela está radiante, ela já julga o seu marido. Você não precisa de falar para ele que ele está errado. Você não precisa ficar apontando o dedo na cara dele, porque ele já sabe, muitas vezes ele já sabe. Entendeu? E aí tem vários sinais, por exemplo, nas escrituras, o apóstolo Paulo chega a falar, né, sobre aquele problema de muitas mulheres que casaram fora da igreja. E ele fala assim, fica casada. Você agora vai santificar o seu marido pela sua forma de agir. Tá vendo? O ser é o ser, não é o fazer. A sua essência que exala uma forma de ser no mundo. Percebe? E aí o que acontece? Se isso vale para quem casou fora da igreja, com muito mais razão isso vale para quem está dentro da igreja. Você está com seu marido cristão aí, ele tem uma série de dificuldades. Tem. Mas você... Ah, mas meu marido não gosta de ler. Meu marido não gosta de pesquisar. Meu marido está acomodado. Ah, tá bom. Quando vocês namoravam, ele era o William Shakespeare, né? Ele era o pesquisador mor. Primeiro dia ele te levou na Biblioteca Pública do Rio de Janeiro para você ver o acervo que veio direto da coroa portuguesa. Ah, me engana que eu gosto. Aí não dá, ué. Então vocês têm que considerar isso tudo. A mulher sábia precisa compreender que as escolhas dela fazem parte da história do casal. E não é o fim do mundo, não. O que você tem, a mulher sábia, ela entende assim, Deus está me chamando para elevar minha alma agora para que meu marido seja santificado. Entende? Não vai adiantar. Ah, não, mas eu quero que meu marido seja assim, então vou entrar em discussão com ele. Sério, o que você espera de um homem que perde toda a discussão? Fala comigo, o que você espera desse cara? Esse cara é um morto. Esse cara é um fraco. Aí você quer, aí tipo assim, para ser uma mulher forte, você vai e pisa no ego do seu marido, destrói ele, faz piadinha com os outros. Todo mundo ri, ele ri, mas o coração dele tá lá embaixo. Correto? O coração dele tá todo esmagado lá. Ah, mas tá vendo? Eu sou uma mulher forte. Eu tenho a voz forte lá em casa mesmo. E aí, beleza, e o seu marido? Aí, veja como é que as coisas... Não tô falando que a culpa é sua, tá? Não tô simplificando. Eu tô falando aqui de responsabilidade. E para você ser um marido melhor, uma esposa melhor em 2023... Você precisa ter isso, responsabilidade, senso de chamado. Você precisa resgatar a ideia que o seu casamento não vai te fazer feliz.
O seu casamento é um lugar de santificação, um lugar de se parecer mais com Jesus. Tá entendendo? Então, ao servir no casamento, você vai encontrar contentamento. Né? Ah, mas eu estou passando por uma situação X e Y. Tá, é uma situação extrema. Tem risco de vida, tem quebra de voto nupcial, tá tendo traição reiterada. Né? Não. Então, meu filho, é só a vida acontecendo. Casamento é isso. Casamento é essa forja. E você vai entendendo que quanto mais você caminha, mais você conhece. Quanto mais você conhece, mais você ama. O problema é que vocês não querem investir na amizade. Vocês não querem investir numa conversa que seja uma conversa sem julgamento. Senta, você vai conversar com sua esposa, a primeira frase que ele fala, você já quer discordar, você já quer mudar ele. Aí você fala assim, meu marido não sonha muito, ele sonha, mas ele conta só para os colegas de trabalho dele, porque quando ele vai falar para você, você é uma chata de galocha. Tá entendendo? É isso. Mesma coisa o marido. Minha esposa não tá com interesse mais em mim. É claro, você não fala uma palavra boa para ela, ô bonitão. Você fica assistindo esses vídeos aí, ó, fica alimentando seu coração com coisa errada, você acha que funciona desse jeito. Você chega lá e fala, quero agora. E vai funcionar assim. Não, não vai funcionar assim. Você está sendo egoísta. Eu não estou falando que você fala assim, vou te dar a senha aqui. Se agir assim, você vai se satisfazer. Não é isso. Você tem que entender que a vida a dois, a intimidade na vida a dois é um serviço. Então, voltando lá para a estaca zero. Você só vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, se você colocar no calendário e aparecer lá para realizar. Então, você vai falar assim, eu quero ser uma esposa que vai levar minha alma. Então, eu vou fazer um devocional. Eu vou focar no meu devocional que eu quero levar minha alma a Deus. Vai lá, coloca. Que dia, que hora? Vai ser assim, pá. Eu quero melhorar a dinâmica da minha casa. Então eu vou ajudar a gente a criar um calendário aqui. Eu sou mais organizado que meu marido. Isso aqui não é questão de tem que ser um ou outro, não. Pode ser o marido também. Quero que minha casa funcione melhor no calendário. Quem é mais organizado? Você tá vendo aí? Mas você tá vendo essa live e o outro não tá nem aí? Começa. Marca um dia lá um encontro na sua casa agora. O que a gente sonha pra gente em 2022, 23? Tá, eu sonho isso aqui. Vamos fazer isso acontecer? Vamos receber um casal de fora, uma família de fora, uma vez por mês esse ano? Vamos. Vai acontecer que dia? Primeiro sábado do mês. Forja é o lugar de você ser moldado. Entendeu? É isso. Forja é o lugar que você é moldado. Você fala assim, eu quero ser mais hospitaleiro. Beleza, como é que você vai ser mais hospitaleiro? O que tem a ver a hospitalidade com o casamento bom? Meu Deus do céu, Jesus é a incorporação da hospitalidade. Ele saiu do céu, fez do mundo um lugar para nos receber. Né? Então ele nos trouxe para a casa dele, saiu do conforto dele para que a gente pudesse ir para a casa dele. Então, quando a gente está sendo hospitaleiro, a gente está expressando uma realidade do Evangelho. Correto? Então o que você vai fazer? Vamos ser hospitaleiro? Vamos. Quando que vai acontecer? Tempo e espaço. Vai ser aqui. Mas nós estamos curtos na grana. Beleza, vamos fazer uma coisa que cabe no nosso orçamento. Mas está ruim de receber em casa. Então vamos sair para passear. Vamos organizar isso lá no grupo de comunhão. Vamos organizar isso lá entre a família. Vamos ser hospitaleiro. Mas não estou afim. Mas vai ter um tanto de coisa que você não vai estar afim. Inclusive sexo. Falei. Até isso vai ter dia que você não vai estar afim e vai ter que fazer. Mas você está falando que eu tenho que fazer forçado? Não, filho, eu estou falando que tem que ser nos dias que os dois querem. Aí vai ser igual o cometa Halley, né? Vai ser uma vez a cada 75 anos, porque tem que ser assim. O planeta tem que alinhar, os dois tem que estar com desejo na hora, vai olhar um no olho do outro e falar assim, é agora. Aí vai e acontece. Aí beleza. Aí tem um filho na vida, que a outra vez vai acontecer. Se a outra vez vai acontecer, já vai ser, né? 2095. Não dá, né, gente? Mas o meu corpo... Mas quando você casou, o seu corpo deixou de ser o corpo. Isso vale para a santificação do homem. É o mesmo fundamento para o homem não se envolver com ninguém, nem se envolver com coisas no olho. O fundamento da pureza no casamento está justamente no fato, claro, na santidade de Deus, mas no fato de que vocês são uma só carne. Percebe? Então, veja o que acontece. Mas é forçado, né? Mas
Até quando? Depois você aprende. Você aprende que você vai ter um jantar antes, você vai se preparar, você vai fazer aquilo uma coisa legal, você vai investir na sua amizade, você vai fazer perguntas para pessoas, vai criar um ar de confiança, de intenção, aí beleza, essa intencionalidade, né? Aí tem gente que fala assim, mas eu não tô tendo tempo. Eu falei isso uma vez, o pessoal morreu de rir, depois ficou comentando aqui, bota o despertador, acorda mais cedo, não tem tempo à noite, criança dorme tarde. Eu falo, para que criança dorme cedo? Né? Para a saúde delas e para a saúde do casal. A gente tem 5 aqui, mas os meninos dormem cedo. Tem ali, todo dia, 1 hora, 1h30 para a gente conversar. A gente consegue gastar um tempinho um com o outro ainda. Né? Mesmo que a gente não fale ali o tempo todo 1h25, 1h30 minutos, mas a gente tem ali 10 minutinhos para falar um com o outro. Percebe? Mas eu não estou conseguindo colocar o filho para dormir no horário. Vamos trabalhar nisso? Isso é serviço, está dentro do casamento. O que a gente tem que fazer? Vamos botar lá no calendário. Correto? Então, o meu desafio para vocês aqui é o seguinte. Você vai fazer, depois dessa live aqui, você vai parar um tempinho amanhã. Por isso que eu fiz essa live hoje, para você ter um tempinho amanhã. Você vai parar um tempinho. Quem é meu aluno lá no Extraordinário, recebeu no mês de, acho que foi setembro, a gente fez sobre regra de vida. Então tem lá ensinando para você como fazer uma regra de vida. Então você senta, tira um horário, uma disciplina espiritual. Você pode fazer essa regra de vida para o casamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ano passado a gente fez uma coisa diferente. A gente escreveu uma carta que a gente vai abrir esse ano. Aliás, amanhã. E a gente vai avaliar como que foi o nosso ano, se ele cumpriu as expectativas que a gente tinha. Percebe? Então, quando você começa a criar uma condição que é favorável, você vai ter os resultados. Por exemplo, meta simples para você mudar o seu casamento. Simples. Um encontro por semana. Uma conversa sobre gestão do lar. Pode ser uma conversa de 15, 20 minutos. Sábado ou domingo. Para você antever a semana. Já falar dos pontos de tensões e resolver antes. Né? E 10 a 15 minutos por dia de conversa de relaxamento. O que é isso? Sem julgar. É uma conversa, você não vai resolver o problema da sua vida. Marido abriu a porta, a esposa chegou em casa. Como é que foi seu dia? Tá tudo bem? Tá cansado? Como é que foi o trabalho? Fala, só fala, não julga. Não julga essa pessoa, deixa ela falar. Né? Vai ter a hora de você sentar. Como você está fazendo uma conversa por semana para a gestão do lar, você vai ter o tempo de falar dos problemas. De antever problema. Vai ter problema do mesmo jeito, vai surgir, vai dar briga, a vida é assim, tá? Não vai ser perfeito não, mas você começa a entender melhor. Então, coloca no seu calendário essas coisas básicas e esteja lá para fazer realizar. O Jordan Peterson, no livro dele que ele soltou ano passado, acho, Mais 12 Regras para a Vida, né, o segundo, a sequência, ele fala sobre casais que ele aconselha a investir em tempo a 2. E ele fala muito isso, você vai precisar ir pelo menos de 40 encontros para você aprender a sair em encontro de novo. Você vai precisar aprender a fazer pergunta para sua esposa, aprender a fazer pergunta para o seu esposo. Você vai precisar aprender a ser simpático com ele, a dar uma resposta pensando assim, porque isso que é a questão. Por que você agia melhor lá no começo do relacionamento? Porque você tinha uma expectativa. E a gente vai deixando essas expectativas morrerem, e aí a gente perde ali aquela possibilidade de ser um pouco mais gentil. Você está no primeiro encontro, você está ali pisando em casca de ovo. Mas se você entende, se você continua entendendo que o seu casamento vale o tanto que vale, em momentos você vai pensar 2 vezes. Não é ter medo de falar, mas você vai pensar 2 vezes na hora de falar. Você vai ser gentil na hora de responder. Né? O que a gente muitas vezes chama de franqueza no casamento é ser relápcio, é negligenciar o outro. Você usa ali uma verdade como ferramenta para bater na cabeça do outro. Isso não é verdade, isso é mentira. Porque não existe verdade sem amor. Amor sem verdade é emocionalismo, tá errado.
Mas verdade sem amor é crueldade, é violência, é truculência. Percebe? Então, nesse ano de 2023, nós precisamos resgatar a visão de que a gente casou para cooperar. A gente não casou para ser juiz do outro, para ser comentarista. Ah, você está fazendo isso. A gente foi chamado para ser uma só carne, para pensar a vida financeira juntos, para pensar o processo educativo dos filhos juntos, para pensar a relação junto. Percebe? Então assim, gente, tem coisa demais para fazer. Meu desafio para você, casado, que quer ser melhor em 2023. Amanhã você vai pegar um papel, coloca aí 3 metas para 2023, práticas. Ah, queremos ser um casal legal. Não é isso não, é assim. Queremos conversar todo dia 10 minutos. Ou queremos ler a Bíblia junto. Esse é um desafio que eu vou fazer com minha esposa esse ano. Nós vamos ler a Bíblia junto a primeira vez. A gente lê a Bíblia separado, muitas vezes juntos, mas com as crianças. É porque a gente, como teve filho logo no começo do casamento, a gente só leu a Bíblia no primeiro ano que a gente lia só a gente junto. Depois que a Lúcia nasceu, é sempre com criança junto. Então esse ano a gente vai ler junto. E sabia que 10 minutos por dia dá para ler a Bíblia toda no ano? Que é 90 horas para ler a Bíblia. Entendeu? Não é tanto, não. O que você vê de Netflix aí, numa semana, às vezes, já daria para ler a Bíblia. É sério, para pensar. Então, pega ali, um lê um pouco, o outro lê o outro, lê um pouco, e aí você vai ler junto. A gente vai fazer isso, é um desafio. Pode ser que a gente erre? Pode, mas eu acho que vai ser mais fácil eu ler junto com ela do que a gente ficar lendo sozinho. Porque pelo menos vai ter um ou outro. O dia que eu estiver mais desanimada, ela vai me animar. O dia que eu tiver mais... Ela vai sempre estar mais animada que eu. Então não tem outro. Mas percebe, gente? Não deixem que as intenções que vocês têm para 2023 sejam só intenções. Materializem a elas, dando a ela nome e objetivos de averiguação. Você tem que ser capaz de averiguar. O que você não conta é impossível controlar. Então você tem que contar. Então vai ser assim, nós vamos sair uma vez por semana, tá bom. Então vamos... Faz um calendário bonitinho, vai marcando, depois você vai contemplar as vezes que você saiu, você vai poder contar isso. Na nossa família aqui, a gente faz regra de vida também para a família. Uma das coisas que a gente fez esse ano foi passeio da lua cheia. Então todo dia de lua cheia a gente saía para caminhar e depois fazer algum lanche diferente. Então a gente fez isso todas as vezes, com exceção de dezembro, que foi no dia que a gente viajou aqui para o Canadá. A gente pegou o avião. Mesmo assim, a gente conta como a gente caminhou no aeroporto. Então a gente estava falando daquilo. Percebe? Foi um evento familiar. Ai, André, você está falando que você é uma pessoa melhor porque você faz a caminhada da lua cheia, que coisa mais esotérica. Não, eu sou melhor porque eu vejo. Nós nos transformamos pessoas mais capazes de amar porque a gente cultiva esse momento, porque a gente conversa durante esse momento, porque a gente cria expectativa junto, porque a gente participa de um time junto, percebe? Então, veja, é muito importante vocês fazerem isso. Tô vendo o pessoal aí falando de consulta, de hormônios, é isso mesmo, gente. Às vezes o que você vai ter que colocar aí, não tô com uma intensidade no casamento muito alta. Marca o médico. Ai, mas o meu marido tem que se virar. Não, se você é mais delicada, mais cuidadosa que ele, agenda e dá a data na mão dele. E vai junto se precisar. Isso é amar. Tá entendendo? É igual o marido vai lá, isso acontece lá em casa. Se eu não fizer, minha esposa nem fica sabendo. Trocar óleo. Abastecer. Eu acho que ela nem sabe que carro abastece. Eu acho que vacina e gasolina, minha esposa acha que não existe. Se perguntar pra ela, acha que não existe. Porque eu vou dar vacina e eu coloco gasolina no carro. Tem milhares de coisas que ela faz. Por exemplo, mala pra viajar, quase sempre, tipo assim, ela faz praticamente tudo. Entendeu? E ela faz com alegria. E essas coisas que eu faço também, eu não fico assim, lá, vou botar gasolina de novo. Você não vai... É assim. Então você tem que entender o terreno que você está pisando. Será que você... mas você fala assim, mas André, que absurdo, eu tenho que ficar servindo o meu marido. Gente, sério, às vezes a forma que vocês fazem com os patrões de vocês são mais gentios com os patrões de você que com o cara que entregou a vida inteira para você.
Você tem que rever isso. Por que é tão difícil você fazer uma coisa pro seu marido? Ah, não, ele tem que fazer. É esse tipo de chamado que a gente tem? Não, o nosso chamado é ser complementar, é um ajudar o outro, é uma dança, né? Minha esposa às vezes fala assim, nossa, André, o seu pai, eu fico impressionado, eu acho que parece que se sua mãe não cuidar da roupa dele, ele saía sem roupa. E é assim, mas minha mãe não fica assim, você não cuida. Mas, por exemplo, tem outras coisas que minha mãe nem vê pintar de ouro, meu pai vai lá e faz. Fez, serviu, o time tá jogando, né? Você tem lá o craque das coisas. Quando um é craque em alguma coisa, o outro carrega piano. Então a gente tem que aprender a ter prazer em carregar piano. Porque tem coisa que a minha esposa brilha. E eu tenho que fazer de tudo para ela brilhar nessa área. Eu tenho que dar todo o suporte. O contrário também é verdade. E a vitória é do casal, é da família, não é de um ou do outro. Perfeito? Então, gente, ó, falamos muito aqui. Acho que foi uma live de 1h10. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Eu vou deixar essa live salva para vocês aí 24 horas, depois ela vai lá para o repositório de lives do curso Vida 2. Eu desejo um ano de 2023 cheio de alegria, repleto de vitória para vocês, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se essa live te ajudou, pega ela aí, joga pra galera, compartilha nos stories de você, nunca pedi nada. Fala assim, nó, que live top, coisa maravilhosa, vocês têm que assistir aí. Assim por diante, porque a gente que está aqui, quanto mais divulgação a gente tem, e a gente precisa muito dessa divulgação orgânica, melhor pra gente. Então, manda aí aviãozinho, manda no grupo aí dos grupos de casais que vocês têm aí pelo Brasil afora. Eu vou botar essa live aqui lá no meu canal do Telegram também para divulgar para as pessoas. E eu espero que vocês encontrem grande sucesso na vida 2 de vocês nesse ano de 2023. Deus abençoe vocês, feliz 2023, amanhã é o dia que eu espero aqui não fazer live nenhuma, vou ficar mais de boa com a família, fazendo as nossas revisões também, e eu desejo que vocês cheguem no final de 2024, lembrando dessa live aqui, falando realmente, fazia sentido, eu realmente pude crescer no meu casamento, porque é isso, gente, Deus completa a obra, é ato de fé, o que a gente está falando aqui não é assim, vou lá usar os truques, os 5 passos. Não, eu estou falando aqui de vida espiritual. Mas você precisa materializar. Tem que dar endereço. Lugar para as coisas acontecer. E vai acontecer. Tenha fé. Fique com Deus. Até mais. Feliz 2023.